Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Eu sou o Marcos, sou professor de matemática. Estamos aqui na última questão de matemática do primeiro simulado SAS FUVEST de 2023, simulado da primeira fase. A questão 87 é uma questão de trigonometria e vamos ao enunciado. A figura a seguir mostra um triângulo ABC isósceles de base BC, cujo ângulo do vértice A mede metade da medida dos ângulos da base. O valor de seno de alfa sobre 2 é... Bom, num triângulo isósceles, tem pelo menos dois lados com as mesmas medidas. Ele mostra aqui como LL e os ângulos da base são congruentes. Tá? Esse lado BC aqui, eu vou chamar ele de X. Bom, para aparecer o alfa sobre 2 aqui, o que eu vou fazer? Eu vou traçar a bissetriz aqui desse ângulo A. Tá? Então, vou chamar aqui, ó, AS é bissetriz do ângulo A, que ele chamou de alfa. Beleza? Como o triângulo é isósceles, a bissetriz, a altura e mediana, elas coincidem no triângulo isósceles. Então, esse segmento aqui, ó, CS, é x sobre 2 e BS é x sobre 2, tá? Isso ocorre no triângulo isósceles e no triângulo equilátero. Beleza? Portanto, como AS é bissetriz, esse ângulo aqui é alfa sobre 2. E aqui é a altura, tá? A bissetriz, mediana e a altura no triângulo isósceles do vértice em relação à base, elas coincidem, tá certo? Então, a S aqui também é a altura, então forma um ângulo de 90 graus aqui. Calculando o seno de alfa sobre 2, nós temos o seguinte. O cateto oposto é o x sobre 2. E a hipotenusa é o L. Daqui a gente tira aqui o x sobre 2 vezes 1 sobre L. E nós temos que o seno de alfa sobre 2 é x sobre 2L. Portanto, seno de alfa sobre 2 é x sobre 2L. A gente vai deixar parada essa informação aqui e vamos fazer uma outra análise. Eu peguei esse mesmo triângulo aqui e copiei ele aqui embaixo para analisarmos outra parte. Nesse triângulo aqui, eu vou tomar uma atitude semelhante ao que foi tomada no triângulo anterior. Nesse vértice C aqui, eu vou traçar a bissetriz do ângulo C. Isso significa que esse ângulo 2α ele foi dividido em dois ângulos congruentes de alfa, tá? E a bissetriz aqui, ó, S'. Olha o que acontece aqui, ó. Esse triângulo CBS' ou triângulo BCS', ele vai ser semelhante ao triângulo. Tá vendo que tem um ângulo alfa e ângulo 2α? Então, ele é semelhante a esse triângulo maior aqui, porque ele tem dois ângulos de alfa e 2α. O ângulo B, ele é um ângulo comum nos dois triângulos, tanto nesse menorzinho aqui como no grandão. Então, é B. Olha lá, o ângulo C no pequenininho alfa, o homólogo dele é o A no maior, BA. E o ângulo S', ele é o ângulo homólogo ao ângulo C, 2α, tá? Pelo caso ângulo, ângulo. Pelo caso de semelhança ângulo, ângulo.
tá certo? Se dois triângulos têm dois ângulos correspondentes congruentes, então eles são semelhantes. É claro que o terceiro ângulo vai ter a mesma medida nos dois triângulos, tá? Agora o seguinte, esse lado aqui, ó, BC, foi o que a gente chamou de X lá no triângulo lá em cima. Como esse triângulo BCS' é isósceles, de base BS', ó, que tem 2α e 2α, esse lado também é X. Agora, nesse triângulo aqui, ele tem dois ângulos alfa, então esse triângulo também é isósceles. Se esse lado mede x, esse lado mede x. O total aqui do A até o B é o L. Então, esse pedacinho aqui, ó, do S' até o B, é o L menos x. Se tudo é L e esse pedaço aqui é x, então esse pedaço aqui é o L menos x. A gente vai usar a proporção que tem na semelhança dos dois triângulos para encontrar o valor do L. Bom, vamos lá então. Aqui, ó, esse lado BS', que é o L menos x, ó, BS', ele está para BC, tá? Vou montar aqui a semelhança antes aqui. Olha lá, o lado BS', ele está para BC, tá? Assim como o lado CS', aí os dois últimos aqui, ó, está para AC, certo? Bom, vamos montar a terceira aqui, ó. Então, o lado BC está para o lado BA. Bom, o que ocorre aqui? Ó? Quem que é o BS'? É o L menos x. Quem é o lado BC? X. Assim como CS', x, AC, L. Esse aqui não vai precisar, tá? Quem que é esse BC e CA aqui? Ó? BC é o x e o BA é o L, que vai ficar igual à segunda aqui, tá bom? Então, não vai precisar dessa terceira. Isso aqui é equivalente ao produto cruzado. Então, vai ficar aqui, ó, o L, que multiplica o L menos x, igual ao x vezes x, que dá x ao quadrado. Fazendo a distributiva aqui, ó, L vezes L, L ao quadrado. L vezes menos xl, igual ao x ao quadrado. Essa equação vai cair numa equação do segundo grau em L. Vai ficar L ao quadrado menos xl. Ó, o x ao quadrado está positivo do lado direito, ele aparece aqui do lado esquerdo negativo. Tudo isso igual a zero. Calculando o delta aqui, nós temos b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Quem que é o b aqui? Ó? É o menos x, então vai ficar menos x ao quadrado. Menos 4 vezes o a, o coeficiente do termo segundo grau não tem nada, é 1, vezes o c, menos x ao quadrado. Menos x ao quadrado aqui, como tem menos x entre parênteses ao quadrado, ele vai ficar positivo, vai ficar x ao quadrado. Negativo com negativo dá positivo. 4 vezes 1, 4. 4 vezes x ao quadrado, 4x ao quadrado. E x ao quadrado mais 4x ao quadrado dá 5x ao quadrado. Daí o L, quem que é? Menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta, dividido por 2 vezes o a. Então, vai ficar menos, quem que é o b? Ó, menos x, mais ou menos a raiz quadrada de delta, que é 5x ao quadrado, sobre 2 vezes o a, que é 1. Negativo com negativo dá positivo.
mais ou menos a raiz quadrada de 5x ao quadrado, como o x é uma medida positiva, então vai ficar x raiz quadrada de 5 sobre 2 vezes 1, 2. Daqui a gente tira, coloca o x em evidência, vai ficar 1 mais ou menos a raiz quadrada de 5 sobre 2. Isso implica que o L, como é uma medida positiva, então ele vai ser x vezes 1 mais raiz quadrada de 5 sobre 2, porque o 1 menos raiz quadrada de 5 sobre 2 é uma medida negativa, tá? Certo? Então, aqui, ó, pois L tem que ser maior do que zero, tá? Então, nós encontramos essa medida aqui para o L, tá certo? Voltando lá no nosso problema aqui em cima, nós temos o quê? Que o seno de alfa sobre 2 vai ser lá x sobre 2 vezes o L, que é o x vezes 1 mais raiz de 5 sobre 2. Daqui a gente tira que esse x dividido por x vai dar 1 sobre esse 2 com esse 2 vai dar 1 mais raiz quadrada de 5. A gente tem que racionalizar esse valor aqui. Fazendo isso, a gente vai multiplicar o numerador por 1 sobre menos raiz de 5 e o denominador por 1 menos raiz quadrada de 5. Isso aqui vai ser igual 1 menos raiz quadrada de 5. Isso aqui é um produto notável. Vai ficar o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, vai ficar 1 menos raiz quadrada de 5 sobre 1 menos raiz quadrada de 5 ao quadrado, 5. Então, 1 menos raiz quadrada de 5, ó, 1 menos 5 dá menos 4. Invertendo o sinal aqui, ó, esse negativo fica positivo, esse positivo fica negativo e esse negativo fica positivo. É como se você pegasse 1 menos raiz de 5 sobre menos 4, você multiplica por menos 1 no numerador e no denominador. Então, ó, menos 1 vezes menos raiz de 5 dá raiz de 5, menos 1 vezes 1, menos 1, menos 1 vezes menos 4 dá 4. Tá? Então, esse é o resultado do seno de alfa sobre 2 e está aqui na alternativa A. Tá? Tudo que está aqui embaixo foi o que a gente fez uma seção lá embaixo só para complementar a nossa resolução aqui da parte de cima. Tá certo? Então, essa foi a resolução aí do último exercício de matemática do primeiro simulado aí do SAS FUVEST 2023, o simulado da primeira fase. Certo? Então, essa é a resposta. Deixa eu colocar ela aqui. Então, lá o seno de alfa sobre 2 ficou lá raiz quadrada de 5 menos 1 sobre 4. Beleza? Galera, então esse foi o último exercício, aí a questão número 87 do primeiro simulado SAS FUVEST 2023, a última questão de matemática. Espero aí que vocês tenham curtido aí a resolução, principalmente compreendido a mesma, é um exercício um pouquinho mais detalhado. E te aguardo aí no canal para os próximos vídeos, próximas resoluções. Então não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho das notificações, combinado? Então eu espero vocês nas próximas resoluções. Um grande abraço a todos, desejo tudo de melhor sempre. Até mais, valeu!